abo quem que pensa como por engana na punto quem que pensa por engana mas abo se falar com avião na bala para reparado e mais uma oportunidade que não perde mas também me se punto calia coja butene carro ko dana bule bal papa kun saranja inde oficina bukata le banan carro oficina feita papa kun po carro a que avião na tige para lá pangar kun sabin facido caure reparar avião o mane ko nunu tay mecânico da avião é como anda bole abagine que la bole abag po banga na prequito borboleta que na buome abota foi coisa de avião para na Gâmbia é verdade. Mas conta gente que comanda avião sai na Gâmbia, porque Guiné-Bissau que armazém de tudo que é ilícito de África, tanto ocidental, tanto central. Lá que armazenamento, lá que tá guarda todo tipo de sacalata. A bom entender não como a gente tolo. Você pensa que fama que faz curro tem na Guiné, tocuta no meio como responsável para dividimento de chá de Madagascar, que como Khalifa Soares Kassama. Ele já queria acabar cada tipo de curro responsável para dividir chá de Madagascar. Quem bom entender como no tolo. Que é chá que trabalha naquele avião. Quem como pensa não gana? Baixe Júlia a análise. Bom, quem como pensa não gana? Que aquele chá de Madagascar que trabalha. Que como anda aqui chá para vai? Que coronavírus acaba. Você vidrito que estava dentro de que avião que trabalha. Avião que está radistado. Vos está bem segundido, vou pensar gente que saber. Só que se uma botar dividir para um outro dinheiro, na botar passas, gosto bem chegar momento como se centraliza tudo. Que lá que tem esse problema do avião. Mas me se punta que não deve, não teme, que assim que botar falar vos cobre português. Que aqui necessidade de piloto corre. Que aqui necessidade, minha gente, não luta em quadra vos. Que aqui necessidade de piloto corre. O bem não vai reparar avião. O tá fica no hotel. Piloto caburo. Porque se de que está dentro do avião. Comandou é piloto Larcel. Mas vou entender como não continua engana gente. Não fala bom só coisa. Vou lembrar período. Com madeira. De bicho de madeira. Capitão de mato. Pé de papaya. Canela de cabra. Pé de chinelo. Vou lembrar tempo que roubalba. Que madeira que furta. Porque agora não tem que bater papel em crioulo. Terra. É como aqui tama. Tamai que quer bo que furta que parantai que pulva nas tanax cu rapacinho lá é assaltante de poder manda tama que madeira kusantala rapaz tele e cala boca na mundial sume bias avião bem que la fica tan avião buna manda boca kuma se bu misti buna manda larga que avião e mentira que bu conta porque não conta como ali que na mostra como aboy ka único chefe. Se vous fiança com a boi mato, manda larga aqui avião. Se vous fiança, pé mandou o vídeo. Não conta que se amigos. Como custa e morre. Me de assim não me cana susso. Que avião como nem cau e cana vai temente trabalho que acaba fazendo. A boca falou não acaba com corrupção. A boi maior corrupto na Guiné-Bissau. Não conta como bucana batanga na gente que boa imagem de que o papel que comiste ele fica com todo o problema do Estado. Porque o cara respeitar. Para já. Calia com Nuno. Tem um assunto do Conselho de Ministro importante. Com Nuno preside. Uma vai bias e na mainado. O pensa como a gente tolo. Gente que se vê de tudo. Gente se vê de tudo orquestração. O papel como Nuno que ganha a eleição. É verdade. A os conseguir que ele não estava ganhando. Vou lembrar naquele quadro que eu baila. Poça. E assim que eu baila. Bati Nuno. Que a cuna falar com a dia 17, a não se viu baja. Mas suma que outro gente na dormir. Jima fu para mim. Suma que outro gente na dormir. Ora ocupa nele suma galinha omite dentro de sangue dia 17. Lá que na falar com a que montrosa afinal. Que lá está tendo informação. Boba tá do escudo lá, boba tá dormir. Boba tá dormir lá, que na preparabos, cama aqui na preparabos, é que sangue dumper. E acabou atrás que nasceram. A mim mesmo, uno que é que na fazer, na sinti. Porque garantes para eu contar como defunto. Tudo mané que gostaria de acompanhar na tecoba. A mim na chora, na lamenta. Mancana vai atrás. Mancana chegar vai atrás. Acabou para de canhar parente, canhar derrente. Uno que é que juntar e de Guiné-Bissau.
Mas na avisama, um sério aviso para Forças Armadas de Guiné. E para chamar boa atenção, que é na preparar para bolsa e cana bonito. Mas me se punta aquela decisão como de Conselho de Estado. Anjos, clique na boca. Que elas podiam opinar acerca do Conselho, como que está falando um chefe. Acaba que a chefe é comandando conta em párea. O único alguém que está legal na Guiné-Bissau nesse momento, naquilo que eu vou falar como altos dirigentes da nação, e só presidente da Assembleia. E só, de resto, ninguém. Mas suma, e alguém que está balançando suma de um gago. O que está se vendo aqui, está firma riba de muro. Tabai presidência e papel, um coisa hora de tamachá. E riba parlamento e papel, outra coisa. Então ninguém quer se de quem. Homem na vida tem que posicionar. Pelo menos, e fazer, e mostrar sinal de como é que morre. Nuno, essa é boa oportunidade de limpar a boa imagem um bocadinho. Na mal ou bem, governo que governo. Mas eu quero falar como é chefe. Vou gostar de dinheiro que ele não se vê. Que ele precisa não encontrar gente dele porque perde tempo. Mas pelo menos é bias. Mara barriga. Porque o tamanho é teu. O tamanho é teu. Quer comandar aqui avião que levar o Senegal? Senegal que tem condição. Depois avião lá para. O bom é falando como na custo e mais pequenino. O falar como e mais um emprego. Mercado de emprego, gente na perde. Para fazer que hangar. Qual mecânico que tem para reparar avião? Nuno, esqueci de tudo. Nuno ninguém sabe de bicicleta com algo. Ou de triciclo. Nuno que sabe manejar que sabe. Que com Nuno? Ou a gente falou na própria Nuno sabe. Que como engenheiro. Que eu ia falar como Nuno sabe. Naquela condição. Que estudo que está fazendo. De impactos ambientais para Jubi. Se dá para fazer um hangar. Para reparar avião. Avião na carregado, só uma galinha na sangra. Patricinar no aeroporto, lá que caiu de lixo, lá cemitério de lixo. Para bem ganhar aqui. Chegou na papel com tom de força. Nunca tem conhecimento, mas nem cria os conhecimentos. Vou largar avião. É mentira, vou ter conhecimento de avião, porque o chefe de gabinete, o diretor de gabinete, o diretor de chá de Madagascar, que escreve, que pediu autorização. Porque você entende como no PSA que você fala. Presidente do Conselho de Administração de aeroporto, o leva já ontem na conferência de imprensa. Kuna deba lá, caso como você chama. É como não está falando gente bem Borgonha, mi Feliciano Pinto Lopes, a mim, que não vai afirmar, gente vai contar mentira, vai balançar a cabeça suma de um gabo. Nakuma. A mim que linha que ninguém buguingue son dharma. A mim tá paroé. Nkana seta aquele namoro com fome. Mas bota seta tudo, bona balançar a cabeça na tonda de sal. Para quê? Bona maltrata povo, bona ri, bona enriquecer. Se você fiança bate governo, não na perro, bate parlamento. Que acabou na cozinha e acabou atrás. Acabou papel em cusa. O fala, o último presidente que matado, e nem Vera. O último presidente que dado golpe, e cumba. Como se cego falou, não oferta um outro, se bem massa pedra e pega na mão. Mas às vezes, você pega pedra. Você pega uma coisa na mão, você pensa pedra, às vezes poncha, você pega. Esse que não arranjou o mundo, nem filho de necana morre. Na boca cabeça aqui na tive tas. Não falou, não repetiu. Na boca cabeça de boquina acabar. Nenhum filho de necana perdida para o gajo fadia, para o enriquecimento. O que usa mais história de Maqui? O falar, Maqui falou que de asco me se discute com Mário Vaz. O tarra para chamar nome de Maqui. Alors que usa mais que coisa de Maqui. Não perro. Maqui tem esse problema de ser que mais pinta barco. Não tem nenhum problema na Guiné. Tudo está passa com uma face. Não, eu com lupa. Na praça de Bissau. Não, eu com lupa. Bem conta gente que está dentro que avião. Que avião agora custa vida de metade da população. Mas não tem que subir de um bias para tudo. Armamento, bota nela. Bota na bolsa lata de droga lá. Bota ainda outras coisas lá dentro do avião. Que vale a pena não revela. Vou pensar no caso de divisão que uma faz na presidência da República. Semana que na bem não noticilista, vou estar atento com a página do comandante em chefe Carlos Santiago. De gente que está pagando na presidência, porque o Ministério de Finanças gosta na presidência que está.
Ilídio, si gabinete, secretário de Estado Tesouro, na presidência que está. Lipa chama nome. Quem nunca me separa chama esse nome para sentar na casa de céu. A mim Feliciano nunca na chama nome. Mas enquanto bustan, ainda que juntando, na chama o nome. Una desculpa não só está seguindo o panhareba jimafu. A mim Feliciano com papel. Presidência, Ministério de Finanças, Tesouro, na palácio que está a presidência. Tudo lá que está fazendo. Autorização. Não quer que eu tenha de autorizar. Ah, bom, contam. Esta é bias. Não a pera, se bu cobardo ou buca cobardo. Buna pera toque sonorou. E conta como eu ganhei a eleição. Se Deus quiser, buna enfalei muitos contam barrado. A partir do dia 17 de noite, bucana de ser buna de ser o primeiro-ministro fantoche. Buna ba sinta na bucaça, bu come ponco diabo massa. Bu pensa como buna bim lhe para falar gente como bu arrepende. Para em falar né gajo cabali ni pés. Esse terrorista. Bu pensa como na Guiné, não tem para chorar de batalha, bos mãos filho de Guiné. Bo fazer bo saclata, bo batabi redes sociais, bata falar só burro com catamuda. Bo pensa não fica todo o tempo na engule papo. Só burro com catamuda. E bo ora como na fazer bo gajofadia para enriquecer, para luxo, bo cata pensando coitado. Ora como fazer tudo bota bo dinheiro e tem outro gente que também que caras como de santo, ações de diabo, de bim bata falando só burro com catamuda, para purda. Purda que? Pecaruta purda mo cata de esquecer. Esse para meter na cabeça, que vou fazer de Guiné-Bissau? Filhos de Guiné-Bissau, ninguém capaz de esquecer boss. Ninguém capaz de esquecer boss. Mas a coisa de avião na limpo, pus. É avião na limpo. Esse, se tem que aqui na limpo, conversa teu sobra. Porque conforme bona vai cabra, não por corre na garganta, conforme bona vai não soca a bolsa, porque não é bona anda rápido, não soca a bolsa, corre na rabada, para ti se boss perto de nós. Não cata dormir. Não sabe tudo que na passa. Dia 17, data tá pudo. Mas da chiga. O faz gajo fadia, o sabe que é com arma. Com fala como o dia. O gosta de, como que tá falando, de história. O dia, data de festejo de data de independência. O juntalca de Força Armada. Que é como uma cozinha na boca cabeça aqui na cedo. A boca na furta corpo. Ninguém, nenhum filho de inocente que na furta corpo. Quem que me se alinha com bota? E tá fazendo cabra de touro. E tá fazendo cabra de touro. Falo, repito. E tá fazendo cabra de touro. É dia 17 com uma papel dele. Ou na me se juntar 17 de outubro para conectar 17 de novembro. Coisa tá parte que tá junto. Suba a boca na ranjal. Na boca cabeça de boquina te de tas. Man cansa chama que gente essa atenção. Cansa chama boa atenção. Boba tá dormir lá. A boss que não fala chefia militar. Bona dormir lá acabou atrás. Na bintiga na que ponto de militares que desembarca. Não ilhas. Na chigala. Na bimbing. Nda bo nome de site. Boba pesquisa. Para bo jubi como que treino conjunto. Que ela fazia bajadina de 14 a 27 de março de ano que nós estamos. Na bintiga na que parte. La man na bin reforça coisa de militar. Mas para falar só como tudo é que eu faria com uma face. Ameaça deputados baque que levou tabaco de boss. Porque a boss que maraba cala, bobaja sarabado, e que levou problema de boss. Mas é avião, nuno. Eu tenho 3 dias para dormir. Rossona, com guarda na porta, suma primeiro-ministro. Esse, Feliciano Pinto, que fala ué. 3 dias que eu tenho. Noite de domingo para segunda para terça para quarta, acabar. Que eu tenho 3, 4 dias para dormir. De resto, eu não bata morrer dedo. E cadê esse pé que eu vou virar tudo contra ele? Bona pagar, peram contou só uma frase bonito. Deus mandar recado. Como nesse tribunal gosta. E que tem na cauda arquivar documento. Gosto fazer mal só tô olhar. Boy, aqui gente que tirava língua contra mulheres. Ala o serinka corre. Mas na bem que parte. Não tem gosto dera de que parte. Na bem. Mas para falar como tudo é coisas exibido. Porque a mim próprio exibi como preta, desculpa, na bem chama nome de botera. Nunca vou cara de locar caminhão lá na pirada para vir buscar galinha na Bissau. Para levar pirada. Que Santa Maria de avião com bem baila. Que ela vai buscar? Pintoinho só que leva. 3 frangas só que leva. Piloto, copiloto, com mecânico. 3 frangas que leva. Bom entender como a gente estuda pateta.
Bona lida que é coisa de Guiné não vai ter fim. Esse é um projeto de não vida. Esse que tem nada, esse projeto de não vida. Mas para contar só como que kuna prepara na boca cabeça aqui na cabeça. Na riba pabo. Porque a boca dinga por isso aí na bombias. Na riba pabo, na riba. Porque assunto tem ora que na chigama na força armada claro de sangue. Na pimpel, na pimpabo. E di ngo bona fala como miste pa que pamposa. Não. Mamposa na kuma. Aboku papel boca cheia de kuma. Bulembra conta ku vai calikis. Ku fala kuma. Ni no vera camposaram na campo. Mas emposaram com tudo deputados. Tudo órgão de soberania estava lá. Assim que nem no empossado. Para ver espaço. E primeiro empossamento. Depois da eleição. Primeira eleição. Povo mistou já vai. Empossaram lá. Mas com tudo. Angos kusibi kuma. Que buten que empossado. Na kuma. Kuma mparia. Ele é tudo. Kuna vai palácio. Não se bique com orquestra lá. Se você fazer brincadeira de kuma, para convocar concurso como não possa. Abona se bique kuma. Filho que tá parido atrás de mame. É o cinto humilhado na Cabo Verde. Para ver o campo possado, o cinto andado na Quiquero. Vou com licença. O cinto humilhado na Cabo Verde, porque o puro na Quiquero de porco, o que é tratado como deve ser. Enquanto Nhancho Garande, puro no lugar que merece. Me fala cada cabra tá parido, cada carne tá parido com selang. Desse pebim que selang, vaca tá parido com esse sapato. Boca junto. Angos kuna fala pa um poção na que? Para esbanjimar dinheiro. O que chega de ser em viagem. Na concerto de nação. Que concerto de nação? Mas quem que falava o presidente de Guiné-Bissau? Quem que falava? Não tem tudo mais para a orquestração que vão fazer no Supremo Tribunal. Não falar se tem dia que assunto tem de desmantelar a boca de ofadia e aos. Aonde ele te dizer chega. Não tem para vos tim, lê. Não cana saltaninho som. Não fala não folga, porque não tem winda. Não tem winda. Lá diante, na perau. Não folga ali, mas na perau. Na camba. Não vai para o Ministério da Obras Públicas. Vou mandar um vídeo, eu estou de um ponendo sempre. Vou mandar um vídeo para D, não Forbes que está falando como D. Não está aqui como autostrada que não está babado de água. E cabalha. Que autostrada que não estava, que aeroporto que não estava na ar. Que rampa que bongo bibo rampa nunde. E que acaba ainda. Obras, preço de vaca, ação de pintoinho. Esse como ministro Ruano, falta respeito tem na Guiné. Mas ministro Ruano de quê? Ministro Ruano na kuma. Na papel de Fidelis. Ministro Ruano na quê? Na sacalata. Na sacalata. Epa, mas e pena que está passando na Guiné. E pena que está passando na Guiné, gente. Esse ministro de porcaria sacalata. Ministro de comprar casa na Portugal. De dar com madres bom vida. Enquanto o povo não sofre. Mas quem pode pensar como? Gente obrigado a ser boa mentira. Boa ladrondade. Não como? Quem que não seta vocês? Não na morrer na tudo, não na defender de unhas e dentes. Vou mostrar na autostrada, que vou falar financiar no aeroporto, que vou mostrar no maquete. Que vou falar como? No caso não caem paga, não tem pis. Que a voz botação não mamere pis. A voz botação não mamere pis. A voz que tá fazendo mamere pis, padi. Não cada vez falar já naquela linguagem para falar para gente. Que você me dá contrário de pis, que não tem na mar. Vou ter um estudo, vou falar como? Não pis purifica até tal tempo. A voz que caça pis. Contando, bem contando. A voz que tieta. A voz que daqui garantia, fundo de garantia. Vou falar não tem caju. Botação não perde caju. Quem que tá saca perde caju? A voz tieta. A voz que tá saca perde caju. Fala na voz uma caju que por caba. A voz pensa como a gente na certa boa mentiras, papá. Tudo é mentira, ora que na conta mentira, né? Lá de outro na bina conta mentira. Gente saca a cabeça cheia de boa mentira. Vou justandar, vou rugular. Credo, pá. Sinceramente.
na mesmo escenas de ministros. Na camba para um ministro Augusto Gomes. Augusto Gomes de transporte. Entende que barco kuna bimba de Calver? Augusto não pera barco de. Rampas que vou falar bona fácil. Não, como? Dragagem. E que dragagem que tá falando? Limpa Porto. Como não fala? Vou falar para 90 dias. 90 dias que é que Abo te negito que foi. Mas me miste punta, será que bote ninguém na casa? Ou a vos que ninguém que bote aqui sim, senhor? Como é que estava a feira de bande? Colegas que estão na bom nome, para chamar bom homens. Bota bem bom lá que boca, bo foi. Conforme bo foi o mal de acordo na Guiné. Sinceramente, tá até vergonha. Não estou compreendendo manga de outros gentes. Na situação de raiva, está falando que não nada da Guiné. Não está compreendendo. E desespero. E que sabe que a gente está tendo que falar, não interessa nada de Guiné. Mas não pode falar tudo, não interessa. A minha boca está lá no problema de Guiné. Porque não tem outro país de baixo. É como a minha boca está lá. Bem contando de rampa. Sociedade que vou falar, buingue que na comprado, baque que na facido, mota na tabua. Vou bem contando na estrada na kuma. Bissau copote. E mais fácil vou correr de carro no interior naquela Bissau. Desse para falar, vou trabalhar trato. Vou para pegar como 48 anos. PGC comanda nem mais que 30 anos. Mais que 30 anos PGC comanda. Que o resto tudo a voz que dá golpe, a voz que manda lá. Então para que lá? E que vale a pena vou continuar enganando. A não está com o olho bem aberto. Não cana dormir. Assuntos tem na continuação. Nando Maramon. Nando 40. Nando Vash. Nando golpista. Nando suma bunga abado como mata papel português na Guiné. É assunto de avião buca la boca e Nando bu invejoso de primeira classe bu corso nudo. Nando bu suso corso suma dabi. Uta fala desse petarma. Sim, é verdade. Desse peparido na Farindinton. Filhos de camponês. Isso é a escola que sermão. Porque hoje é a única solução. Porque que se que tarpasa. Abogu padido. Como tá falando na Bissau na berço. Bucarandes comigo colão. É furta óculos amiga Cabral. É baida espínula. Bobin tem o privilégio de estudar na melhor colégio. Nenhum curso de pena galinha. Buca fácil. A Austin que bim ba escola. Buna fazer barra passeada na bairro alto, na Alfama, para quem go conselheiro de Grande Lisboa. Desse pego tudo, vai. Tem tempo, tem desse pego tudo, batalha na bo tempo livre, batalha livro. Desse pego tem que culpado. Kuta tem su coração, vejo homem de gente. Que homem de gente fácil. Tá falando que poder que desse pego, porque desse pego tá arma como eu me mato. E é coisa de ter badudacinho, tudo que eu vou seguir daquele, você tá bem contando. Aquele que o problema que tem. E que justa de aqui o primo lá. Que veja desse pé, toque su coração na CPLP. Coração quente que ele. A bota uma bem atrás. Dile-me a bota em mesmo lite. Dile-me tanquela que eu pensa. Su cabeça para desse pé. Na kuma. Bem conta gente. A boca conta morto de gente. A boca conta golpe na Guiné. A boca conta financiamento. A boca conta tudo. Bem conta gente custa de avião. Su cabelo não é bem. Bem conta gente custa de avião direito. Não fala no canal de processo de avião. É processo de avião, tudo mané que toca está lá. Bem conta gente direito custa de avião. Não é perro. Porque a boca gabaram como tapa até português. Mas bufim na fio. Nando corrente na tigadia. Kubuna enda que camisa guibaru na costa. Bocana dá de conta dentro bate entra lá. Abo. Se tem quem está pedindo para que furta corpo na Bissau, e é o grupo de liga de mal. Nunca me este paninho som. Boja la boga randela, que te seguinte dongago, risco fica na cela na cabeça, suma que animal rena. Conforme faciano um chifre tá sai. Assim que chifre na cela na cabeça na caiu, ou não na caliquez. Assim que bona tem chifre na cabeça, assim, só maldade. Na cabeça que não tá bem, com doenças. Bocana por curar na Bissau. Assim que bona bem. Minha gente,
Na vai para Eller. Bocol sensa. Eller. Tata Flu. Na conto mingueira de Guiné-Bissau seta casamenti. Obrigado mingueira de Guiné-Bissau. Abarca mingueira de Guiné-Bissau. Mingueira de Guiné-Bissau do Praga e Panha. Mfala kuma Deus kuma ikatena já cauda arquivar documento. Gosto faz mal só e despachou documento. Tipo bote. É mesmo escritório. Se carimbo. Tio rau. Rauzou. Go Deus como é cansar arquivar documento. De bater falar não faz mal se Deus bem duda. Una ojal. Não. Processo gosto de Deus e assim. O faz mal e mostrou já não. Wacha cacheu. Gostará com o documento que tenha. Na escritório de Deus. Lá documento que por tarra. Que é como não falou isso? Vous lembra que dia que mingueira escovou no aeroporto que fica na Fergamonto com a dono com a reiatata. Que não falou como mingueira na deu Praga. Ali Praga saiu. Afinal, estava na falcatrua de uma casa social que boteuda de manteuda. Que boteuda de manteuda. É na camana, não repite. Que boteuda de manteuda. Afinal, bote na casa social, bulugal. Bu gosta de dinheiro, suma tua que batata. Boluga casa nas celas. Quem que vou falar com uma? Para questão que não passa. E que a verdade. Ele, o sumo tem aqui apelido, ele é um giro. Ele é tua que está dormindo, tua que está descansa. O que é tua que descansa, tua que está dormindo. Não está dormindo, não baba, não rossona. Tua que está dormindo. Um nem fala mais de perseguição. Que la gona falando? Nakuma. Perseguição agora de quê? Essa que a perseguição, o mexina que caribo. Lica Guiné. Europa que Guiné. Ambota manan casa lá, que bota num dito de foi. Vou entender como é que o português conta que o tá enganando. Esse que eles que mamam português, inventa português. O tá falar como na situação que estava na altura, que mandei pedir que casa social. Não está subindo change, mas é que o Francisco está falando, change de vida. Porque estava encarregado para que mais bem, coitado, então, para beneficiar. Acabou de falar com uma boa consciência em tempo. Vou falar com uma, se vir na Bahia Guiné, subir na Bahia Guiné, missão perto, acaba, e não fica para viver naquela casa. Não está aqui que vou ter agora na Expo, com a zona da Alameda, e como uma pulpa lua. Daqui a pouco vem com dinheiro na grandeza. O gosta de dinheiro, que faria aquilo que pariu na na dinheiro. Sim, senhor, humilhação. Mas eu estou falando que tem caráter, bucatene. A mim na bom lugar, a mim um cachepo. Mas a mim na bom lugar, meio de Borgonha, me balanta antigo, sem Borgonha, não tá a cabeça. A mim na bom lugar, ba. Você quer que não faça? Não admite, ba, sou um embaixador. Aos me se puntou, na que vou clube de embaixador. Calque cara com a tene. Porque essa é a notícia de Guiné que está falando inventa. Isso aí não é um canal televisivo europeu. Que corre mundo. Na todo site, vai jornalista lá. Que acompanhado, buna subtrair, buna tama dinheiro te entra na conta. Acabei depois, bucata receber na conta. Não há bem conta, fonte tem. Para ver o dia de fisco. É tudo na waka, gente de RTPL. Se fala de denúncia, só na mandingami. Na waka, gente de RTPL. Buta correr fisco, dinheiro que entra na nome. Ah, bom. Você pensa o mais gosta de boa vida. A mim que gosta de boa vida. É falou na incêndio do whisky, está fazendo febre. Que ela quer falar. Mas nunca tem condição. Está vivendo a cajuba na Guiné. Porque que ela quer muito yanga gosta. Se uma monga yanga gosta para beber whisky. Não está vivendo a cajuba. Agora, que o monga yanga gosta é como não tem que fazer tudo por tudo. Buna entrega de casa. Nome de homem e nome de Francisco. Que buna conecta, que é problema. Mas Francisco. Na conta um cusa. Clube de futebol. Corra com nós assim, tá reventar para mais fraco. Se você disser lá mal, eu não lá, mas é processo, o tamanho como a boca mora lá, para ver o que tem na condição. Problema de branco, evita de chamar de. Porque se chamou, o que é chamar para ele? Aquela que está a sair aqui. Isso é um hospital de Bissau. Tem entrar com doença, sai contra. Então, não pediu. Faz força, boi liba, boi cabeça, ou desmarcar de problema. Porque a boi ratocinho, que rato esquema. Na metade como a de Kindors. Se você sai não é problema, ele não acaba riba de boa. Você não tem força de responder. Você tem meios para advogado. Esse inconsigo de irmandade que não dá. Ele é um giro. O lembra semana passada, falou para um cusa. Botar a gente na trabalho.
E que tudo gente que tá falando disso na mão de Deus. A não ser pecador, não diferente. Bu cerca 2 gente na trabalho na embaixada. Mas acabou traz que nascer. A nós tudo é guinense. Afinal, bu na face, gadofadia na outro lado, o tamagos embaixada, uma empresa privada. Bu na bindiginte documentos autênticos. Dele me outra mais outro fonte de receita. Bu lugar cá na Shellas. Na kuma. Abo que eu penso como listário de Guiné. Que a gente está fazendo que é nisso na cega do faria. Gente na disse, eu vou contente, gente na tocou o palmo. Embaixador. E vergonha, para uma nação, e vergonha. Embaixador panharam na futrica, na lambu, na lesa o estádio com dalgaçado, para ir representar outro povo. No gargante curto, no gargante intiba, para ver de boss. E governantes gadofo, no gargante comprido, intiba. No 14 aí alça gargante. A osso dia, quem por trazer aquela obra. Mas é para bom ministro, na futrica do apartamento. E vergonha, pedir demissão. Povo de Guiné, imerso um representante na Portugal digno e cabo. Abo um homem que tem caráter. Abo um homem que tem caráter, tem tudo menos caráter. Pedir demissão sinta na boca, sabe? Gente tá esquecido. Pelo menos não tá lava cara de Guiné de São Bocadinho. Mas é vergonhoso. Bona mata povo de Guiné com vergonha. Bona mata povo de Guiné com tensão. Acaba e caçou que ela que faz, caçou que futrica. E caçou que futrica. Um coronel viu como tá leva Guiné tribunal. A mim que tem problema, né? Minha papai é advogado, minha irmã sim é advogado. Acaba não tem advogado lá, Dr. Dantas. Tuga. Um coronel falar o papel português. Bona contra, bona se como aquela mamãe. E que junto com o bem aprende. Mas para falar o como, tem paciência limpa essa cara de Guiné. Pedir demissão. Tem paciência. Bom, minha gente, na bem passando de fato. Porque problema tudo com o orquestrado, com a bem rebenta dia 17. Porque como a chuva está tingi, mas quando está que dano, que por bem fácil. É tingi. Nunca se ata papel ba canto tempo como fala banana, dá exemplo de banana. Mas suma tingi na papel. Na papel fica nascer. Meus irmãos, que tropas que vai ilha? Que é tropa de Senegal. Que vai para fazer tampão. Tropas está dentro de Bissau atualmente. Que tropas que chega de vai Nincau. Que ele está bem segundido. Vou lembrar como? Confiança. Semana passada fala boss. Para gente barra vista, na antigo sede de ordem de advogado, gente está dormindo estrangeiros. Que assim na cozinha e que se atrás. Sangue, Dumper, Fati, pedaço de homem. Neste ponto, como, se você entende como uma lida com totos, não está bom toto, mas não se toto. Sangue, mas neste ponto, que é preparação que vai, que outro quer fazer na março, que é na que se va. Gosto que vem com na juga. Bangana santo lele bo, bangana prequito, manakuma. Abo es e acordo com o tratado de Yaoundé, Camarões, para fazer que preparação conjunta entre 4 países. Boca nota povo de Guiné. É a preparação de fazer para 4 países. Mas será que o povo de ilha fala boas como? Eu de cabo verdiano lá. Pensa em tudo maneira que minha parentes de ilha. Como português. Se uma gente de Cabo Verde, papia. É na bentena crioula de Cabo Verde. Mas algum dia, eu falo boas como? Eu de presença de tropa cabo verdiano lá. Não. Sou tropa de Senegal. Não tem nada de informação antes de que elas chegam. Para tudo que é na busca que mais sagrado, para amanhã se nivela. Não tem nada de informação. Mas que tudo que é cujo já, ocorre de ouvir que boca tem papel. É falando 12 man, tranquilo, com papel. Diz a cobra, tô que tracor por tudo, cabeça só que furunda. É como anda olhando com papel, não fala só que usam 10 tempos na banana. Que elas bailam como, para ver tratado de Yaoundé. Que faço para a zona de segurança, para treino na Golfo de Guiné. Mas se fala bom, documento tem. E simples. A mim, Feliciano, vou por um tempo porque a mim caquepo.
mbina fala assim manga deles por falar né ainda contentira como quem da esse mais simples bobai na site vou pôr na Google bobai na site des Obagami Express Obagami Express vou pôr ele assim OBANGAME espaço Express EXPRSRE2S. Bobai, vou pesquisar. Bono de ter fotografia de que preparação na março. Ter fotografia está lá. Bobai página. Feliciano Pinto que fala vos. Eles fizeram na março, dia 14 de março e acaba dia 27 de março. Eles que vinham fazer essa preparação para o reconhecimento de terreno. Naquele sentido, que vai ensaiar lá. Vou por entender como é mentira. Como filho que está parido atrás de mãe. E que dia 17, não pera. Se Feliciano não tem razão e nem tem culpa. Pai que a mãe não soube. Porque é papel aqui papel. Homem está na Guiné. Porque na Guiné, ora quando bindu macho ndari, a gente compra o ele dá o labaremo. Não para aquela. E tem homens que se entendem a peral. Suma engeta para dia 17. Como coisa não tem, coisa não tem. A minha única que não tem a certeza ali. E de como, Nuno, que é carta fora do baralho. Mas quem que não tem pena de Nuno? Nunca. Porque Nuno é o maior traidor da história de Guiné. Nuno é um traidor, Nuno é leviano. Nuno trabalha com todo. Nuno é leviano. Falo assim, desculpa para termo. Mas Nuno nada castou na cabeça. Nuno a mim, tem para investir na Bonjoro, investir na Prequito. Porque Prequito está subindo. Tem para investir na boa cabeça, investir na Prequito. Prequito ainda está sendo bom amigo e está subindo, botar chamar outro na camaradagem. Mas vai ficar amigo de ninguém, vai amigo de onça. A boca põe gente tudo, a boca é o pacaio, com quem pare de palácio, ou de ANP. A boca tudo em conjunto de pecadores que puno nessa calata, que não vive, aos que não obrigado vive. Gente não sofre. Boca interessa. Coitado que está com meu pompa pegar estango e canto já. 250 francos. Nakuma. Mas boca interessa. Te bo cabra. Cabra que cachorro. Mas pecador está vive direito na Guiné. Boca tá burgunho. Bota contente hora que a gente ruma na boa porta. Suma que outro que tá lá. Bade povo. E não tá gastando em casa canto. Domingo suma é que tem de gasta. É como andei fala, boss, para trabalho tem tudo, para não evitar a casa de acompanhar. Na Guiné eu estou vendo uma passadia temba. Para ver que trando com uma amizade que está fortifica. E também, às vezes, é coisa sufoca também. Eu trabalho em casa de tia que mana lâmpada. Mas na Europa, passadia está difícil. Porque ninguém vai estar falando, não leva para brincar com o filho de minha prima. Que se primo. E assim. Mas nós que temos, às vezes, passadia e para ver a coisa. Porque tênis tem tchu na casa. O tem um que tia assim. Se mantém unha tia. Se baile está falando me regular hora. Então começou, então fica na despedida assim para poder estar aqui um bocadinho para vai. Que lá que domingo me se acabava. Mas não, a bobo não. Boneca. Sangue como pandau recado. Que farra que compra que galão. Galão é depois no ombro. Como para guardar o direito, o cara chega a usar aquela. Boca se como é que usa aí, oi caos que não preparado. Vou puntam para dia. Vou lembrar como ele estava na reserva de que sulte que estava na marinha. Coisa de depois de 7 de junho. Que vinha para lá. Como é que se vê? Alguém que está de vida em cana chama nome. Que ela dá um sulte dentro da prisão. E fala, hora tama corro tama. Goza aguenta. Que ela dá um brutal sulte dentro da prisão. É de per de pecador. É para dar de homem. Como para guardar que vou fazer. Usi para ver que. Se você nota como ele está na reserva. Mas você nota como é promovido. Bom notícia, você nota como é promovido, tenente general. Para ver que, dia que dá uma chefe de Estado-Maior, e que tem que falar com ele que é general. Sim, e promovido, tenente general. Mas tudo bosta, vou fingir como a bocoja. Que tu viaje, não mandou mais recado. Não tio, lá entendam, abala, chole. Não mandou mais recado, mais bias. Boges tudo. Dabana, senhor escritor. Boges. Mas de agora não ri. Abo de boquinha de passarinho, quando aí tem maneira que não está fazendo passarinho, sim. E tem maneira que não está tempo para passarinho. Que de ele que não petisca aquela.
dia que bu tirado de que corre presidente de Supremo Tribunal Militar. Mpurite contau, quem quer apoio la mancana contau. Nkana contau, ora que bu tirado la, barriga na baixa. Gosta ba churibo. Porque é bom intelectual. Ninguém capur negas. Ninguém capur negas. E tem coisa lá, fora que aquele fora da maneira que aquele maneira. Esse barrado, bulei. Bulei livro garante, é barrado. Mas problema isso su coração que não tá vindo tama. A mim não tem nada contra bo. Mas dia que tiraram lá uma repinde. Esse clube de futsero. O entra, bujudan, o tama bo parte que a bo chateando no futuro. Ele que conta boss. Ele paga não para sentar no palácio. Aquela que conta claro. Vou fingir que eu vou entender. Para ele falar Feliciano com papel. Mas não vou falar com no cana vai bissau. Mas vou vir em Portugal. A não por vai bissau. Não por entrar segundilo, não sai. Mas a voz agora vou vir. A voz vai por não, porque ele está controlado. Então esse recado que tem para a estrutura militar. Suma boneca que boa cabeça. Porque ele como quem pega essa cabeça. E na pegada. A voz que se a mim Feliciano nunca por papel mais de que esse. Única que se bom talado corda. E falta só o dia de soca corda. Papanha voz comum. E canatara. Dia esperto. Masanji. Dumper. Cabum gana ninguém. Porque ninguém quer beber. Que documento? Bojubi. Como aquele documento que falsificado. Bojubi carimbo de data. Documento escrevido tudo direito. Naquele área de data, em vez de pôr na computador ou na máquina. E pôr nanga tipo carimbo. O to é próprio como é diferença. Vou subir na página de Carlos Santiago do Huachacateu. Vou não olhar lá, vou não falar com o Feliciano conta voz verdade. Vou também subir na site, que dá voz. Vou não subir sem preparação, que faziam na março. E que ia conseguir 14 e acaba dia 27. E que esse que vem falando. É só tropa senegalense que vai lá. Só tropa senegalense. Que outro está a tropa de Cabo Verde, de Gâmbia, Guiné-Bissau, que Senegal. Que outro que faziam na março. E preparação conjunta de tratar de Yaoundé, na Camerão. Uma bengana, gente. Vou entender como a maneira que bota mente preguiçoso, mente de borboleta ou de galinha. Vou entender como tudo gente que está arquiva. Vamos falar como não tem equipa bom. Equipa bom, não tem. Se Feliciano diz que você está liga, wrong. É clicando. É falar, não, Feliciano está no assunto. Nunca por isso aí na bolsa. É só para lembrar a gente que está na maranha de timba. Na bem punta voz cena que como nunca nenhum guinense que apuntal. Acerca de Tietinha de Leste. Tietinha de Leste. Contando naquela condição que você em termos de documento na Portugal. Abocal que o verdadeiro trabalho na Portugal, naquela circunstância que o caça que marido, que o antigo marido. Que está dormindo, que o antigo guarda como marido. Contando de, alinka chamou, cacoba male, na punta. Tem paciência. Acabou soltando nin limaria, bobis. Acabou soltando bobis. Cacoba mal, na punta. Pergunta que não faz. Pensa, pergunta que creme. Contando naquela situação, que você estava na zona J, nas Chelas, ou na área de Grande Lisboa, que aqui trabalho de Nhaba. Não bem. Não bem. Passaram na bem. Conta como se o Mexica Mingueiros, povo de Guiné. A mim, Feliciano, na birriba de bo. Na conta, na garbata, tudo segredo, para bo por dar Mingueiros de Guiné. Bo desculpam, mas catapué na lista de Mingueiros. Catapué na lista de Mingueiros. Para que aqui faça na Guiné, nunca pode ter consideração pela. Bo por dar, bo desculpam. Então, para aquilo, na bimpel. Na bimpel, para semana, na terceira alimentos. Bo tenho contadinho de cara que vida que teve na Portugal. Eu tenho contadinho. Porque nunca pode ter ditas ministra que tem vida obscuro. Não cana certa aquela. Não cana certa aquela. Contando. Tudo professor e professor. Tenho contando. Não cana adianta mais do que isso. Não cana adianta. Só chamada de atenção para os manos ainda tem. Minha gente. E tem assunto ora que não é que ganhar. E dessa suma. E dessa suma vamos fazer aqui a sopa, como e sopa sono. E tem uma sopa que não está fazendo, senão é sopa sono. Aquela sopa está mal só assim, só sono. Acaba se o está direito de saúde e está passando já não acabou. Aquela está falando sopa sono. Sopa sono.
Zé Carlos. Zé njama okurin. Zé Carlos. Perere. Zesta. Zé Carlos ya kuse ona ojo. Zé Carlos bon pere riba nandi inicio. Bolembra di campagna di PAGC. Kujinti tujiru kambanta caro. Bolembra di imagem bonito. Don Bernal sta là, DSP sta là. Caro puro nei boy antaro na riu. Nkasi sikela riu chechi. Pa kamba pa madina de boye. Nkasi bisim falia. Bota menda. Amita ikasabi. Anosco tiota kabailunyo. Elki governador ba de Gabo, de região. Kutoje jangada. Toje jangada kambanta. La que se praga kunza. Ino aumenta lenha. Zé, bulembra na momento que discussão não possa, que não possa. Que com o papel. O fala como custa butra bu cabeça simola. Ma e não possa. No papel. Ele tá feliciano no papel. Zé, o lembra quando que marciano tem aqui se foronta. Zé, o lembra como bem fala assim como marciano que apresenta provas. É verdade. O seu marciano que dia que ele vai com Cipriano. Dabi que matava na sua cabeça o caranga manga dele que sangue lá igual. Dabi que caranga que matava. Que sangue sim. Que ele dabi que caranga. Zé, o fala como ele liga o seu chora. Da barare kuma majus kabana jine. Anze ndanya mame kufala ba ficha nakamba. Anze omi bu kumpanyar bin liga oso una chora. Ze chora kamati ze lembra drito kuma no juga bana ki grupo. Usimana ki nomir ki grupo ba. Aguenta ritmo. Ze aguenta ritmo. Ze abokuta papel boca cheia bucoba domingos mal tô como contente. Zé, o fala como que o corre bem Portugal. Zé arriba de né? O bem deu padrinho. Punto o padrinho que comanda que arriba. Mbatonya. Punta que comanda que arriba. E que tá mara Valência. E na baja suma do Valência. Fala que comanda que arriba. Fala puntal. E conta você. Bolo corre como mandaram não. E conta até cena movimento bafata. E conta. Recado. E para Brema Mbatonya. Kina manda. Kuma ina manda mara ina manda suta. Abosi. Kuma suka kontali kina pumon na corpo. Mas si justo de mi. Pai pumon na corpo. Toko ta fora calça. Assim muna prende bias pa tudo kuma minguer kata cobado mal. Ami si justo de mi. Pai pumon na corpo. Toko mu fora calça. Zé. Ami Feliciano Pinto kufala. Pai pumon na corpo. Toko fora calça. Aos nyati ufala la kuma. Na bimpa bode. Nga bulisa ina bo. Na lembrantau tudo. Zé. O lembra contra Cuba bafata. É Gabo. Buna jagasi. População. Povo de Guiné. Kuta fala kuma na madembo kama seis Cristo. A partir uta formar não para falar tal etnia ou tal religião. Zé o papel aquela. Para uma bostaba couro. Uma baquia couro. O papel aquela tudo arquivo tem. Zé, tudo calúnias que fazem na Guiné. A osso também faz o que? O core. A mim não tem como burgunha, né? Tem na papia. E é cerca de minha cunhado. Bu cunhado, aliás. E muito minha amigo. Está pensa de estar ali na Juve. Mas pai desculpa. A mim gata ninguém. Zé, tudo que eu faço na Bissau, não pagar. Zé, se justo de me riba Bissau. A boca mbatonya, a voz com papel de boca cheia de como domingo Simões Pereira peca cinta na Portugal e bata fazer política. A voz com papel. Zé Carlos de Gabo, se aboiou me riba Guiné. A anto de rapabim, barca o curubim Portugal. Riba Guiné na perola. Baila. Coba minguer mal, na deu. A onde uma chora. Zé Marciano de yomi. Marciano de luta na salva se cabeça. A voz chamada. Chopona de cama seca. O chopaja. Buna chora na assembleia. Ah, morto tem.
Ah, Marciano ikuma. Kiome la John Katamure. Kiome na filmi ikona. O di Rambo, nkazi ikuma. Tiki Norris. Ribaso bisao. Bu pensa kuma fala deputado e fala Mingueres mal. E coba mal. Armado de machon. Afinal, abo um ganta fus. Bu cobardo. Homem que homem, o tapa peu assumiu, fica na terreno. Que comi buscar na Portugal? Que comi buscar na Portugal? Que outro fica nem andar com o guarda-costa? Boriba. E acabou de falar domingo. Ala domingo riba jina. Filho de terra na terra. Cambada de cobardo. Bota ter proteção de guarda-costa. Bom entender como a voz super-homem. Ora que aquela que tem. A voz pior. A mim com si Mingueres valente de Guiné. Valente, que vale pena. Mingueres valente de Guiné. Manga dele. Tanto que eles que estão na estrutura de PHC. Suma outros que estão de fora. Ali suma outros que estão sentando na rede social. Banene caiu. Companhia limitada, badó, companhia. Tio namba, baguma lina Barreto, banati frera. Tio dinte não. Mingueres manga dele. Basuzete frera. Mima, nhanjo kina de mim. Astu cante. Tudo cheio, tio conte. Tonolare de Mingueres. Sajo kote. Mingueres valente, que está posicionando um cau. E que aqui Mingueres de curva. Suma homens. Homens de Guiné de Borgonha. Mas na riba para José Carlos. Em Canadá o folga. Só para lembrar então como a Guiné sagrado. O papel de domingo do Coba mal. Butaca seco tudo dintes. Tesse família butoca. Papel mandado. A botar falava homem de recado. Carteiro. A botar simplesmente dizer carteiro. A partir de onde nome que nada dizer carteiro. Isso é uma maneira que me tiki Nelson. Nome de Gilo. A botar dizer carteiro. Só entrega carta, encomenda. Buta dar o recado, a botar garante. A botar deputado já. Que é que precisa de bairro boque de alguém. Alá problema feio de ringa core. Una tarra para riba, su riba la ena mukutio to como contente. Si yo se me pe mukutio drito, su obia life, bu contento, ko ban o bota dito, a mim tem costa largo, um camportes. Es para mim, e coisas que cata geni, e cata transição. Minha gentes, nunca por isso aí, não tem que vir para per casa de droga. Mas, vou lembrar que dia de empossamento. Dito empossamento simbólico. Minha gente não vem para vender provas. Vou apontar para quem anda um carro, um duplo cabine branco, carro pintado preto, que carro faz parte do corpo de segurança de Bremen Batonha Camara, tamanho bilhões. Quem não guia para que carro se nome Leni, lipa chama nome, nunca tem bairro, nunca tem, a mim para mim zero. Mfala fremino gengi son dharma. Dodo gengi dharma. Turu gengi dharma. Memo nya amigo gengi dharma. Katene problema Israel da mata, ido king. Turu gengi dharma. I comandante in chef i wacha kacho turu gengi dharma. Paoleta gengi dharma. Purerosa gengi dharma. Laila turu mfala gengi dharma. Aminbinga assunto di Guinea-Bissau. Nkabili assunto di bare paga, assunto di amigismo. Leni, que nenda bakidia na que carro, eles que servir de tampão. Mas suma Deus lungi camal mandado, falo Feliciano. Deus lungi camal mandado. Para ver cacho que parse que tá diante. Para quem go preparar aqui a operação, Ibrahim Batonha. Eles cantam que nenda na que carro, ele que na condizi. Estava lá como mundinho, cubiri. Eles três que está naquele carro. Depois de lá, de que dito empossamento, onde é que vou comemorar? A mim tem problema de chamar nome ali. A mim Feliciano não fala bom, tem problema de onde é que vou comemorar? E mentira. Não se me coitado, onde é que custa o capo de hoje agora esse vídeo. Mas uma bota dado acesso a telefone na escondida. Gasta um mega ou bem. Se mentira que não conta. Onde é que vou comemorar o dia seguinte? Onde Musa não bate. Conta como ancata ne problema de tama nome. Quem que camiste para bloquear. Nde Musa na mbacha como vai comemorar. La como vai badia sarabado. Porque empossamento cedo. Entende ba como empossamento can aprendido. Ba quem que vos chefe ba de cupla. Ancata ne problema. Mfala bugi ndarma. Quem que chefe de que cupla.
se nome Júlio Sanca. Júlio Sanca. E prenderam para quê? Para ver Yamba. Abo prenderam para quê? Coca. Cacho que parece que está diante. Quem que dá voz trabalho? Embatonya. Cacho é verdadeiro profissão? Binde farinha de pão. Ntaboya kuma kuzarima. Leca tem nem nada. Justiça vai fazer. Cá se faz, cá se paga. Queria que desse pena riba de né? Que bodado na Adão Ramalho. Baquem que na lança bagas. Vou pensar no tolo. A ossa gente tá fazendo santo. Minha família que tem nada. É direito pecador. Direito na kuma. Tem um dia. A gente da mamãe que está acabando com seu filho. Que faz simples conhecimento do olá. A mim fala não tem problema de estar na chama nome. Não tem problema de falar não, de mesmo bairro como eu não está bem. Não. Hoje mesmo país, hoje mesmo etnia. A mim, não tem aquilo, não tem aquilo. A mim instale para tudo que não tem prova, na Wagal. A voz que estava aqui de bona manda gente gás. Bona tortura gente. Bojo vivo fim. Lá dentro do calabouço. A voz aqui. A voz aqui ninguém. É como não te chama boa atenção. Que elas de tubarão. Que elas te pena atingir. Que elas. A boa não morre. Isso aqui ditado que está falando. Te põe olha. Coisa de alguém. Cadáver de alguém. A mim. Te para gente não é cadáver. Não passa esqueleto de manga de gente. Porque ele. Se empanhareba só na janta de preta na Holanda. E faz um bom bifana no tama. Com um copo de bom vinho. Que aqui vinho água o pô. Que estava aí. Bom vinho. Surbatil direito. Mogolbina subi. On panhareba um cambalin de Joel. On vai Londres. Nunca tem problema. On vai para Inde na barata. Então fala bom tem problema. Nunca tem problema de coisas. Mas não tem bem papel de problema. Não tem. On vai Lisboa. Maria Tostal. A mulher deputada. Hélio. Tem paciência. Quando não trabalho. Parece ele. Tem paciência. Hélio. Não papel coisa muito sério de Guiné. Liga para muito sério. Amanhã sobrinho ou primo. Muito sério. Não papel coisa de Guiné. Mas tudo é que eu faria. Fazer na praça de Bissau. A osim de tem gente. Que também este bem como para bem falar ainda como na inocente. A mim quer justiça não quer servir nada. A mim pandicha justiça lá, inspetores de polícia fazer esse trabalho. Não quer ter nada. Dia que é largado. Não está falando coitados, afinal é inocente. A mim não papel que eu vou apanhar dele, que eu vou acusar dele. A mim não papel que eu vou acusar dele. Que lá que não papel dele. Que lá que não papel dele. Mas muita pena esse problema de Guiné. Você entra em conta vos como tubarão nunca que está atingido. Mas você negando. A labuna olhada. Coitada de mamãe. É hora que sabe que tem. Ninguém que está nisso esse filho atrás de grade. Mas está servindo de exemplo da mãe. É como não filho não está consigo na sua totalidade. Porque lembra, tem uma colega que trava a questão. Que mamãe de mim. Que vale a pena me estar na mencionar não. Mas lá assim como. Que a gente tem razão. Para si próprio preta, assim que conta mentira. Se ele está dando sinal como ele. Ele tem razão. Wade. Qual é o problema? A gente não vai para o Supremo Tribunal de Justiça. Não fala vos como o Feliciano Pinto tem disponibilidade para papel de Guiné. E a preta confirma como ele próprio. Que tinha que ter chatice com a mamãe porque a mamãe defende. Bom, é normal. Essa é a lei de vida. Como a padica tem a barrada. Não há papel do Supremo Tribunal. Povo de Guiné. Não fala vos coisa. Vou lembrar do desgosto que não tem dia 1 de janeiro. Vou na pera mais do que acontecer. Por não carregar mais dom. Não carregar choro. Você o que quer fazer no Supremo Tribunal? É nomear 7 juízes novos para poder ter maioria, para ter como corum que até fala. Eu pensei em artista que não canta que outro não responde. Corum que até fala. Que isso é coisas. Mas me se punta família de gente que promovido sim. Que é que vou pronunciar? Será que vou ter uma boa garante na canto? Para vou falar eles como é promoção que é fazer boa. Não canega, é bonito. Porque carreira. Mas vou ter pera para outra ocasião. Porque você não usa na bolsa. Mas tem gente que não fica na história de Guiné.
Mas André Lima tan, ou Lima André. Parece Lima André. Na buna fica na história. Lima André. E tá fazendo lembração, criação de Cabriano. E tá comprou só qual ganga. Que eu vou falar ganga, dongre. Que ela que tá comprando, tá mandando oferta 10 dias, não dia. Lima assim custa. Mas Lima com tudo por formação, por vida, busca suma menino de recado de palácio. Mas será que não forma, né? Ah, bom, bu forma. Buta uma livro, que diploma garante, bu forma. Porque quem forma cada ser o bajulador. Vou desculpar. Quem forma cada ser o bajulador? É tudo que não faz o acha está correto. Tudo legítimos. Juiz conselheiro, caso de Bozires, entra sem gabinete. Para eu ter proteção de polícia. É bote que não está falando, bote não goza. Bote que não manda na Guiné. Indiretamente, boca se vê. É potável que não manda na Guiné. Boca não está como a militar, está tamassou ser parte e tira ser boca. Bata fala militar que tem nada, tem eleição mais. Militar de essa uma gidiu. Até tendo depressa para eleição, tem bom desculpa, nher mon gidiu e tudo. Não fala que outros que está falando, que está dando, que está tira. Nunca tem problema de chamar nome. Se dá agora não chama esse nome. Que está falando, que está daqui, não está daqui. Alguém próximo está não tem nem pouco cabeça. Que eu põe para regra. Tem respeito ainda para alguém. Como não tem evitar. Não tem evitar sempre. Que está me muito para ver alguém. Não tem que eu faria tudo que bom na face. Não me é como. Não está chamando ainda bom respeito. Dona Carmen Isaura. Nomeado. Tavares Batista Lobo. Arafa Mane. Nomeado. Nega que eu faria. Aimadu Soaine. Nomeado. Mpabi Kabi. Nomeado tam, como juiz conselheiro. Atila Jaura. Moreira Freira, nomeado tam. João Mendes Freira, nomeado. Pansão Nanchare. Nomeado tam, nega de ofadia. Que saia dias. Com a pá controla o Supremo Tribunal. Acabou de ter vergonha. Boa loucura. Bim falando não kuma. Tirei aqui para CNE. Bati outro mingueiro que fala para não me ter que não lembra para o seu nome. Tanto tempo não chamar. Que outro lá? Como é que esse nome próprio? Felisberta. Nunca tem problema de chamar nome. Só assim diz que se. Bota aqui boa equipa de CNE. Suma aquelas que garantem para a eleição. Bota na eles tudo para apoiar no Supremo Tribunal. É jogo da para. Espetáculo de comprar bilhete, jogo mainado e camainado, eleição na teca na tem. Não. A moto não é de acordo, então como marcar a eleição? É, mas Lima André, sim senhor. Sim senhor. Não é mais filho de companheiro. A mim se vê como a como engana ninguém. Mas tem gente na visão, se morre, é ninguém suma cabra que nem soda. Para ver de maldade que faz povo de Guiné. E tem gente se defunto que não conseguir ficar boca, é ninguém suma cabra que nem soda. A mim frizano como morre, não fica boca, não conseguir ficar. Mas tem gente que não consegue. Dado maldade que vou fazer na praça de Bissau. Esse não é Elise. Vou punta Paulo Sanha. Aos. Como é que fica na falação? Arrepende. Arrepende que? Filho de Sinsi Biba, tá parido. Aos que vou arrepender. A hora que toma dinheiro comprar apartamento, vou arrepender. Hora que vou fazer mal, tô que vou farta. Vou ter que falar arrepende. Arrepende que tem-lhe. Liiguinha o clube com juga para Zé Carlos. Aguenta ritmo. Li aguenta ritmo, nome de uma equipa para mim que Zé Carlos. Esse povo olha. Mas ele não sinta tudo no calar. Denúncias cana facido. Não cana fazer que não lhe fazer. É tempo. Então quem que fala boas como a marcha tem na época. Que não cana queria solução. Não estou não fazer mais segunda ronda. Do não vai acontecer situação do nosso país. Não apoia problema do Supremo Tribunal, esse. Não vim para agradecer meus colegas. Panca bem esqueci. Caso de Gervásio, caso de Filinto Diallo, com mais Anísio. Para belo trabalho que vou fazer, minha irmãos. Para Deus paga vos, Deus abençoa vos. Com tudo que outro gente que acompanha a bola, que caras invisíveis, vou estar de parabéns para o trabalho que vão fazer para a Guiné-Bissau. Bom, muito obrigado. Na minha nome, com o nome de todos os meus seguidores que têm forma de tornar a voz. Não tenho orgulho de vós, minha irmãos. A voz que está no processo. Tudo gente que está bem papel, que está bem ouvindo, não tenho orgulho de vós. Não aperta que tu de DSP. Não conta, mas já diz, não.
Mfa l'objectif de Ginti. I blinda ke ko toka ke secteur judicial na Guinée. Desi pena tujiru kandata na Guinée ni mankara kana kera la. Ni mankara kana kera. Ala o na papial. Ora ka Feliciano papete na Guinée ke tadindi kan Feliciano ke saraki barari. Ena tuje desi pe kandidatan nata kana kera. Ina criado processo fantoche falso. Ina passa desse pena tudo se candidatura.